Então, gente, boa tarde a todas, todos e todes. Meu nome é Vanessa, sou integrante do NA, também sou estudante de Serviço Social da UES. Gostaria de desejar as boas-vindas, né, a vocês, ao nosso último dia de minicurso. Desde já, nós gostaríamos de agradecer a companhia de vocês até aqui, espero que a gente tenha contribuído para o entendimento dos assuntos tratados, né, e também dos que ainda virão a ser. E aí, só lembrando que nos últimos dias, nós discutimos tanto sobre a questão da violência contra a mulher, de um modo geral, e ontem, né, mais especificamente, tivemos uma discussão sobre violência na universidade, violência contra a mulher na universidade. Hoje nós convidamos vocês a conhecer um pouco mais sobre o nosso núcleo, sobre as nossas experiências no mesmo, né? Hoje a gente vai falar sobre o NA, sobre a nossa missão, sobre os objetivos, as coisas que a gente faz no NA. Vamos contar com as falas das integrantes Vitória, Jaque e Nicole, que são integrantes do NA e estudantes de Serviço Social da UES, e também da professora doutora Tereza Esmeraldo, professora do curso de Serviço Social e coordenadora do NA. E aí, já lembro a vocês, né, que próximo ao final do minicurso, nós vamos enviar no chat o link para o registro da frequência dos participantes, bem como também um formulário de satisfação para que vocês nos contem um pouco como foram esses 3 dias, né? A gente quer saber a opinião de vocês. E aí nós vamos enviar próximo ao final da apresentação do minicurso. E agora nós gostaríamos de abrir os trabalhos, né, com a apresentação da música Triste Locomar, do Francisco Elombre. Bom minicurso a todos. Então, a gente vai começar com a fala da Vitória, né, como eu já apresentei anteriormente, que é aluna de Serviço Social da UES e também integrante do NAP. Aí vamos aguardar o slide. Olá, boa tarde a todo mundo. Tereza, tu poderias... isso. Bom, eu vou começar apresentando o coletivo Gestor do NA e as bolsistas e estagiárias também. O coletivo Gestor, ele é composto pela professora doutora Tereza Esmeraldo. Minha querida, vou só ter que parar um minuto, porque eu acho que tem alguém aqui entrando na sala. Certo. Só um minuto, por favor. Eu aguardo. Pronto. O coletivo gestor ele é composto pela professora doutora Tereza Esmeraldo, que é essa que acabou de vos falar, a assistente social Rosemilda Ramos, que é uma assistente social maravilhosa, e a professora doutora Lizzie Mary Souza, que é da psicologia, a professora doutora Socorro Stern, que também é do serviço social, e a professora doutora Paula Brandão, que também compõe o colegiado do serviço social. Dentre as bolsistas e estagiárias, a gente tem um total de 11 bolsistas e estagiárias, que, seguindo ordem alfabética, é a Fabrícia Oliveira, a Ingrid Furtado, Jaqueline Nascimento, Nicole Castro, Paula Barbosa, Paula Souza, Rafaela Oliveira, Thalita Espósito, mais conhecida, Thaís Carvalho e Vanessa Nunes e eu, Vitória Ribeiro. Pode passar. E fazendo um resgate histórico do surgimento do NA, o NA ele surge no mesmo movimento de diversos... Estava ocorrendo diversos movimentos no país no âmbito universitário, de organização de mulheres no combate à violência de gênero. E, como um exemplo pioneiro, o escritório USP Mulheres, ele foi a primeira organização com base institucional, né, que surgiu. Isso em 2016. E anterior a isso, em 2015, a gente pode lembrar de diversos movimentos do âmbito virtual
e também mobilizada pela ONU Mulheres, como Riforcher, como Me Too também, e também vai muito nessa onda, né? E o objetivo do escritório USP Mulheres, ele tem diversos campos em São Paulo, e o propósito, a função dele é de fazer ações e conscientizar a respeito contra a violência de gênero na universidade. Na UES, âmbito local, o NA ele surgiu, ele deriva fruto de uma mobilização de alunos, estudantes de diversos semestres diferentes, diversos cursos, e foi encabeçado pelo núcleo de Gigiana Barroso. A Gigiana Barroso, ela foi uma guerrilheira cearense que foi assassinada pela ditadura militar brasileira, e hoje ela é considerada uma desaparecida política porque não houve sepultamento, não se sabe dos restos mortais, né? Enfim, durante o processo anterior à criação do NA, ele deriva da campanha Quem Segura as Mulheres, que em alusão foi formado um Comitê de Segurança Universitária para debater e discutir propostas visando melhorar a segurança no campus. E alunos, inclusive eu também, foi no ano que eu entrei na universidade, eu cheguei no ápice dessa mobilização, a gente reivindicava uma cadeira no Comitê de Segurança para propor e debater as propostas de segurança, e, além disso, também a criação do núcleo. Então, o núcleo ele foi idealizado e proposto graças às estudantes e professores também, que chegaram junto e contribuíram na luta. E, em 2017, como foi derivado dessa luta das estudantes e algumas professoras, o NA. E a sede do NA é na Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a PRAE. Inicialmente, ele fez parte era como fosse um anexo, agora ele continua no mesmo lugar, mas a posição na ordem institucional mudou até então. E hoje a missão do NA, hoje sempre, não tem um caráter tão diferente do que o caráter do escritório USP Mulheres, né? Que é combater e prevenir a violência de gênero contra as mulheres dentro da UES, a universidade. Né? E é isso, é importante lembrar, sempre eu acho que é uma tecla que a gente precisa bater, é que o NA ele não foi uma medida espontânea da instituição, o movimento social foi essencial para a existência do NA hoje. Então, é algo que a gente só consegue a partir de muitas lutas e organização. Organização é algo essencial, eu acredito. E assim, não que o NA também, e lembrando que o NA também é uma espécie de organização, né? À medida que a organização, à medida que a gente traça estratégias e ações, né? Visando a combater a violência de gênero contra as mulheres. Sim, os objetivos do NA. Promover e articulações, projetos e políticas de prevenção, proteção e combate à violência de gênero contra as mulheres dentro da UES. Propor um ambiente de acolhimento humanizado às mulheres que tenham sofrido algum tipo de violência de gênero dentro da universidade. Disponibilizar um espaço de escuta qualificada garantindo a privacidade, o sigilo ético e o respeito às decisões das mulheres. Ofertar um atendimento psicossocial às mulheres em situação de violência de gênero dentro da universidade. A gente vai entrar com mais detalhe em relação a esse processo do acolhimento mais posteriormente. Assegurar a notificação, encaminhamento e acompanhamento das denúncias dos casos atendidos para a assessoria jurídica da UES, a AJUR, socializar informações sobre os direitos das mulheres e os serviços da rede de atendimento às mulheres em situação de violência no estado
e no município. É importante esse nome situação ao invés de vítimas, porque a gente acredita que é muito importante a gente não delegar a mulher um lugar apenas num sujeito passivo, que é a vítima e ficar naquela coisa muito de delegar o local da fragilidade, então, assim, é sempre o objetivo de colocar a situação no sentido de que é algo momentâneo. Isso não vai resumir a trajetória. Aquela mulher foi um fato que aconteceu, mas não engessá-la naquela condição, né? E sempre conscientizar, assim, tentar fazer com que ela se conscientize que ela tem uma posição ativa nesse processo, né? Que ela tem o poder. E o NA, ele existe para ajudar essas mulheres. Garantir o encaminhamento das mulheres acolhidas para a rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Promover educação. Só um instante. Promover ações educativas de ensino e extensão sobre a violência contra as mulheres em relação. Desculpa, porque tá os ícones na frente. Violência contra as mulheres, as relações de gêneros e temas afins. Pode passar. Desenvolver articulações com movimentos e coletivos feministas, laboratórios, observatórios e grupos de pesquisa sobre a violência contra as mulheres e temas afins. Realizar estudos e pesquisas sobre gênero, violência contra as mulheres e temas afins. Promover atividades educativas sobre o tema da violência contra as mulheres e as relações de gênero no ambiente universitário. Contribuir para a formação e capacitação de estudantes, servidoras e professoras para enfrentamento à violência de gênero contra as mulheres no ambiente universitário. Contribuir na divulgação de informações, pesquisas e estudos sobre os direitos das mulheres, as relações de gênero, a violência contra as mulheres e as diretrizes éticas e legais do NA e da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência do Estado. Possibilitar formações especializadas para a equipe técnica, estagiárias e bolsistas do NA. Desenvolver estratégias de comunicação dialógica para a prevenção à violência de gênero dentro do ambiente universitário, mediante a utilização de linguagens lúdicas e artísticas, poesia, música, teatro, performance, e esse que é o caráter do Na Performance. Sim, esse é o caráter, tem um cunho mais lúdico, pedagógico, uma forma, para além da linguagem acadêmica, de trazer esse debate e despertar as pessoas, né, fazer, tentar afetar, né, porque a arte, ela consegue comover e afetar muito mais facilmente do que um estudo acadêmico elaborado, assim, tipo, algo mais pontual e efetivo, né, nesse aspecto, porque, querendo ou não, a gente também precisa, não é meramente a questão, a gente precisa despertar o sentimento, né, a gente precisa, porque existe muito essa questão de que é até um pouco essa coisa do racional e de que você está sendo, as mulheres são frequentemente acusadas, né, de serem histéricas, e muito emotivas e tal. E todo esse discurso muito da racionalidade exacerbada, ela eu acho, a minha concepção, pelo que eu percebo, ela carrega muito também um pouco da misoginia, né? Porque inclusive, uma das estratégias mais usadas pelos homens para deslegitimar as mulheres que tá histérica, irracional, alterada. Então, assim, inclusive a Thalita falou no primeiro dia sobre a questão do grito, né? E, enfim, e o NA também, o NA Performa é uma forma da gente usar diversos tipos de linguagens e não apenas o saber simbólico, mas o saber sensível também. Comunicação sensível. É isso, a minha explanação acaba por aqui. Eu vou convidar a Jaque para falar um pouco mais para vocês.
Bom, boa tarde a todas, a todos, a todos, e sou Jaqueline, né? E gostaria de dizer que é um prazer, uma enorme satisfação estar aqui com todos vocês e também socializar essas informações e fazer com que vocês compreendam que essa tarde, nessa sala, é um espaço de saberes, né? Onde a gente pode compartilhar, onde a gente pode socializar informações, vivências e as dúvidas, né? Porque elas são fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho. As formas de violência contra a mulher, elas não devem ser entendidas não somente como uma situação individual, privada, mas como uma questão de política pública, né? Sendo essa expressão grave, né? Faz parte da expressão, é uma expressão da questão social. O NAR, ele trabalha de forma combativa e preventiva. Mas de que forma o NAR pode prevenir a violência dentro da universidade? O NAR entende que quanto mais mulheres e homens conscientes dentro da universidade, serão melhores resultados serão alcançados, né? No que diz respeito à contribuição para alterar a cultura desigual que está por trás da violência contra as mulheres. O público atendido, né, pelo NAR, o perfil são as mulheres estudantes, professoras e servidoras, né? E quando nós falamos em mulheres, a gente fala em mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres negras, né, ciganas, né, e dentro da universidade. Podem ser também, como já aconteceu, uma trabalhadora terceirizada, né, que trabalhava dentro do campo. Houve um atendimento também com essa mulher. Pode passar. Jaque, só complementando o que você colocou, como o núcleo ele surge para combater e prevenir a violência de gênero contra as mulheres dentro da Universidade Estadual do Ceará, o nosso núcleo ele atende a estudantes, não importa qual semestre, não importa se da graduação ou da pós. A gente atende professoras, não importando também a condição laboral dela, tanto professoras efetivas como visitantes, e servidoras também, tanto aquelas servidoras que são que têm contratos fixos, como também terceirizadas, trabalhadoras temporárias também, que estão dentro da universidade e que sofram algum tipo de violência de gênero dentro do ambiente acadêmico, como a gente mostrou ontem, o que seria esse ambiente acadêmico, que passa tanto, no caso da UES, a nossa atuação, ela envolve tanto o campus do Itaperi, como também o Centro de Humanidades, o campus de Fátima, né? Então, o núcleo, ele atende, sobretudo, dentro do ambiente acadêmico, entendendo esse ambiente acadêmico não só como os prédios da universidade, né, mas aquele conceito que a gente colocou ontem do que seria esse ambiente acadêmico, que passa também por páginas virtuais. Então, qualquer mulher, né, que seja estudante, professora ou servidora, independente do vínculo, o tipo de vínculo trabalhista, mas precisa ter esse vínculo com a UES, né? Independente desse nível desse vínculo, se é um vínculo concursado, se é terceirizado, se é trabalhador temporário, né? Independente disso, a gente atende, né? E a gente atende através de demanda, né? Essa demanda que chega para nós pode ser tanto espontânea, ou seja, as mulheres se dirigem ao NAR
né? E a partir dali a gente atende, como a gente atende também encaminhada por coordenação de cursos, pela ouvidoria da universidade e também pelos próprios coletivos feministas, centros acadêmicos que nos procuram, né, levando estudantes que sofreram algum tipo de violência dentro da universidade. Obrigada, Jaque, por me permitir esse esclarecimento. Obrigada, digo eu, professora. Como se organiza, né? O NAR, ele é composto pelo coletivo gestor, né? 4 assistentes sociais, uma psicóloga e 10 estagiários e bolsistas. No NAR, nós também temos um grupo de estudos, né? Que chama-se Gênero e Teorias da Interseccionalidade, onde o NAR pauta a interseccionalidade de classe, raça, gênero, né, e diversidade sexual. A Teresa sempre fala, acho muito interessante, nós somos plurais, né, somos diversas, e é essa diversidade que defendemos. Nós defendemos o direito à liberdade. No grupo de estudos está inserida uma metodologia feminista, né, onde nós temos os textos das autoras interseccionais, né? Lésbicas, trans, Piscitelli, Bell Hooks, né? A Flávia Biroli, a Lourdes Bandeira, a Carla Cotirene, a Joana Scott, Butler, né? Piscitelli. E o nosso grupo de estudos, Gênero e Teoria da Interseccionalidade, ele é composto por professoras, estudantes, pesquisadoras da graduação e pós-graduação em serviço social e ciências sociais e áreas afins. Pode passar, professora. Nós estamos agora diante das diretrizes e bases legais do acolhimento, né? Nós estamos diante das leis e documentos que norteiam e fortalecem o trabalho desenvolvido pelo NAR. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, a CEDAW, de 1979. O primeiro tratado internacional que dispõe amplamente sobre os direitos humanos das mulheres no que diz respeito à igualdade de gênero. Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Convenção de Belém do Pará, de 1994. É um instrumento também internacional que foi adotado na referida cidade, Belém, onde conceitua a violência contra as mulheres, né, e reconhecendo essa violência como uma violação de direitos humanos. Pode passar. Pronto. Lei Maria da Penha. Essa lei, né, ela é Lei 11.340, que foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Ela é uma das legislações mais avançadas do mundo. Ela é considerada pela ONU a 3ª melhor lei do mundo no combate à violência doméstica e familiar. Ela cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. E, como a gente bem sabe, em todos os eventos que nós sempre estamos no mar, a Maria da Penha, ela sempre fala a respeito da dificuldade que foi conseguir justiça, né? E ela passou por graves situações de violência por parte do seu ex-marido, e que ela, mediante tanta luta, uma árdua luta, não conseguindo resposta de combate à violência sofrida, ela teve que recorrer aos tribunais internacionais. Mediante esse procedimento, essa abertura de processo num tribunal internacional, é que o Brasil teve que reconhecer essa situação.
mas só reconheceu depois de muita luta árdua da Maria da Penha. E do movimento feminista, né, Jaque? Oi, Tereza? E do movimento feminista também. A Lei Maria da Penha, ela foi toda construída por aquilo que a gente chama também de advocacia feminista. Então, o Brasil, ele já era, só complementando aqui, por conta da importância desses outros dois documentos anteriores. O Brasil já era signatário, né? Quando um país assina uma convenção dessas, internacional, né? Como a Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, e também, não é, a convenção, a chamada Convenção de Belém do Pará, o Brasil já era signatário dessas duas convenções. Ser signatário dessas duas convenções obriga o Estado brasileiro a construir medidas, né, políticas, legislação de combate à desigualdade e de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, a Lei Maria da Penha, né, ela surge também a partir de uma pressão dos movimentos feministas, tanto no Brasil como no mundo, né, cobrando que o país ele assumisse as responsabilidades que ele disse que iria assumir a partir da assinatura dessas convenções. Então, foi toda uma advocacia feminista que construiu a Lei Maria da Penha no Brasil, né, que é, como a Jaque colocou, é considerado uma das melhores leis no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres, mas que não se restringe apenas ao ambiente, né, como a gente viu, acontece tanto no ambiente privado como no ambiente público também. Né? Continuando aqui, a professora Tereza explicou mais detalhadamente sobre a Maria da Penha, e agora também entender a lei da importunação sexual, né? Ela, segundo o Código Penal, ela prescreve uma prisão de 1 a 5 anos, certo? Ela caracteriza como crime a realização de ato libidinoso, né, na presença de alguém e sem o consentimento, no caso da mulher, né? Eu dou aqui como exemplo essa importunação sexual, esse crime, na verdade, toques, né, beijos, entre aspas, roubados, né, faz parte desse contexto também da lei sobre a importunação sexual. Que amplia, por exemplo, a anterior, né, Jaque? Que aí seria uma reformulação também do Código, né, do Código Penal. Sim. E aí ela amplia também, porque quando essa lei trata de violência sexual, né? Então, é o estupro, mas não só o estupro, mas também todo e qualquer ato, tá certo? Como a gente viu na definição da violência sexual, todo e qualquer toque, carícia, ato, exposição da pessoa do ponto de vista da sexualidade, né? Que importune, tá certo? Sem o consentimento da mulher. Então, é uma lei, uma nova lei, né, que também, como a Jaque colocou aqui, é uma nova lei que é super importante, inclusive, para os casos que a gente considera também como assédio sexual, viu? Certo. Posso continuar, professora? Sim, meu bem. Também, uma das diretrizes é a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, de 2006, né? Tendo como um dos princípios nessa política nacional reconhecer a violência de gênero, né? A violência de gênero, raça e etnia, como, sim, uma violência estrutural e histórica e que expressa a opressão das mulheres. Essa próxima diretriz aqui, que é o programa Mulher Viver Sem Violência, de 2013, é um programa muito importante também, porque ele foi construído no governo de eu sempre falo, nossa presidente Dilma, que tinha uma visão muito ampla sobre essa questão da violência contra a mulher, né? E ela tinha no projeto
a estrutura de inaugurar uma Casa da Mulher Brasileira em cada estado. Mas, infelizmente, mediante o golpe, né, no processo do golpe, foi impossibilitado, inviabilizado essa possibilidade de novas casas nos outros estados. É um programa que faz parte de outro equipamento, como já falei, a Casa da Mulher Brasileira, né? É um equipamento muito importante. É um equipamento muito importante para todas nós, porque ela trabalha com essa questão da violência, tanto com as mulheres de Fortaleza, como mulheres do estado do Ceará. Agora, eu queria até pedir a ajuda de uma professora para me tirar uma dúvida, porque se quando aconteceu o golpe, já tinham sido construídas, de fato, 5 casas da mulher brasileira, né? Eu tinha essa informação e não sei bem, não me lembro agora se são Sim, 5. sim, querida, sim, Professora. né? Então a gente tem, quer dizer, o que seria a Casa da Mulher Brasileira? A proposta desse programa Mulher Viver Sem Violência, também construído por uma advocacia feminista, era justamente colocar no mesmo espaço para que a mulher não tivesse que se deslocar, por exemplo, sair da delegacia da mulher para o Ministério, para a Procuradoria da Mulher, sair de lá para ser atendida por psicólogo, para que a mulher não sofresse o que a gente chama também de revitimização. Vocês se lembram do conceito de violência institucional? Você percorrer vários serviços até para você ser atendida, em cada serviço que você chegava, você tinha que repetir a mesma história. Então, o princípio desse programa Mulher Viver Sem Violência é justamente o quê? É concentrar no mesmo espaço as principais instituições que atendem as mulheres em situação de violência, né? Então, dentro da Casa da Mulher Brasileira, tem toda uma recepção que é treinada para não haver um acolhimento, para ter um acolhimento humanizado, para que as mulheres passem pelo setor psicossocial, do psicossocial para a delegacia, e essa mulher não tenha que repetir em cada espaço desse a mesma história, né? Então, a partir dali, há todo o encaminhamento interno dentro da casa para todas as providências, inclusive também um abrigo, né? Um abrigo que tem dentro da casa também. Então, tem Ministério Público, tem Procuradoria da Mulher, né? Tem a Delegacia da Mulher, então você tem vários equipamentos lá dentro da casa, né? Que antes funcionavam cada um num determinado lugar, e agora são todos concentrados dentro da casa. O que a gente tem, né, quando a presidenta Dilma saiu a partir dessa questão do golpe, né, ela já deixou, né, tinha uma série de verbas destinadas a esse programa para que em todas as grandes, as capitais, tivesse uma Casa da Mulher Brasileira, né, e tinha deixado construído justamente 5 dessas casas. O que é que aconteceu? Né? Tem verba, ainda tem verba. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é justamente o próprio movimento também, cobrando transparência em relação a isso. Aqui no Ceará, né, o governo, para que a Casa da Mulher Brasileira daqui fosse inaugurada, e outra coisa, gente, muito interessante, até o padrão arquitetônico, as cores e a construção das casas da mulher brasileira era todo feito por mulheres da construção civil, tudo, o princípio era todo esse, e é todo esse, né, e tem toda uma normativa também do que é um acolhimento humanizado. Então, aqui no Ceará, né, está prevista a criação de casas da mulher cearense, né, no Cariri, na região de Sobral, né, em Iguatu também, então tem toda essa previsão já com orçamento próprio do Estado. Então, a ideia é que as casas seriam construídas, né, com recursos do governo federal e sem onerar, porque cada órgão daquele, por exemplo, a Delegacia de Mulheres, ela tem sua verba própria, a Procuradoria tem sua verba própria, então, os recursos para manter a casa como um todo, né, seriam garantidos paulatinamente pelos governos do Estado, né, mas de uma verba para toda essa instalação inicial e para todo um processo, né, e vocês viram
né, que aqui a casa já estava construída, né, e tudo já estava todo num processo de negociação, e durante o 8 de março também as mulheres, o movimento feminista pressionou, inclusive, para que a casa fosse inaugurada o mais rápido possível. Então, é importantíssima essa atuação também do movimento feminista. Esse programa, ele embasa também as diretrizes do acolhimento que é realizado no NAR, justamente por quê? Porque esse programa, ele define o passo a passo, desde a recepção até o processo de acolhimento, atendimento psicossocial, todos os encaminhamentos que deve ter, todo um princípio da não revitimização, baseado em todas essas leis anteriores e na política nacional. O que a gente está vivendo no contexto contemporâneo, né, é um desmonte de todas as políticas, e uma das primeiras que tem sido desmontada, que depende também de recursos federais, é justamente a política de enfrentamento à violência contra as mulheres. Inclusive, mudou até o nome, né? Vocês sabem, gente, que agora é Ministério da Mulher e da Família, e vocês sabem que essa relação entre mulher, família, maternidade, vocês sabem como é problemático, né? Então, antes, tinha um status de secretaria, né, vinculada diretamente à presidência da República, e após o golpe, perde esse status, né? Perde esse status, mas essa a Casa da Mulher Brasileira, ela está funcionando aqui no Ceará, né? Funcionando muito bem, por sinal, né? Funciona aqui com vários atendimentos. Ontem, na live, a Daciane colocou mais de 70 mil atendimentos, né? Durante esse período, desde que foi instaurada, que foi em 2018, né? Até agora. Então, tem vários dados que vocês podem acompanhar. E o NAR tem uma parceria com a Casa da Mulher Brasileira, justamente para possibilitar o encaminhamento das mulheres que atende, para que elas possam fazer também uma denúncia externa, né, da denúncia, a queixa-crime também na Delegacia de Mulheres, e isso é importante para o processo. Certo. Defesa incondicional, né, dos direitos humanos das mulheres, com foco na defesa do direito das mulheres e viverem uma vida sem violência. Isso fica bem exposto, o compromisso do NAR, né? Lutar em todas as formas contra toda forma de preconceito, contra a violência, né, dentro do campus, por essas mulheres. Compromisso com uma abordagem de gênero no enfrentamento à violência contra as mulheres dentro do ambiente universitário. Esse compromisso, ele visa discutir sobre o direito, né? Conversar, falar, dialogar sobre o direito que todas nós mulheres temos, né? Como a Tereza sempre já falou muitas vezes, sobre nossa pluralidade sexual, né? A nossa diversidade sexual, nossa liberdade. Então, é esse compromisso que o NAR também aborda em relação a gênero dentro da universidade. Compromisso com o atendimento integral, né, e humanizado às mulheres em situação de violência. Eu queria também pontuar que o atendimento, né, todo o trabalho desenvolvido dentro do NAR, também caminha lado a lado com o nosso código de ética, né, o código de ética do serviço social, como o código de ética da psicologia, né. Existe uma escuta qualificada, um atendimento humanizado, né? E essa mulher em questão, ela tem um suporte, né? Um suporte em relação ao apoio emocional, pelo que ela passa, né? Vamos passar aqui, se não quer princípios diretrizes, né? Compromisso. Com relação a esses princípios, compromisso com a sistematização, né, dos dados relativos à violência e dos atendimentos prestados para avaliação, fortalecimento ou redirecionamento de uma política de enfrentamento à violência de gênero na UES. Essa parte fala no que diz respeito ao que muito as nossas supervisora, a coordenadora, a doutora Tereza Cristina, fazem, que é acompanhar, de fato, o processo dentro da instituição, né?
Antes, na UES, como já haviam dito, não havia um espaço para esse atendimento, né? Essa mulher, ela era exposta à revitimização, né? E não era interessante, né? Era muito complicado, porque fazia isso mediante o intermédio da ouvidoria, né? Então, atendida por um homem, né? Passando por aquele outro processo, mesmo processo de violência, porque tem que relembrar diante de um homem, né? E quando fala a respeito de, deixa eu ver aqui, sistematização dos dados, dizer que, em relação aos atendimentos, né? Com todos os atendimentos feitos pelo NAR, foi possível traçar um perfil, né? Com relação à idade, como nós vimos ontem. Aquilo é resultado de um trabalho desenvolvido desde o começo, né? Sistematizando esses dados, né? Quem são essas mulheres, a idade dessas mulheres, classe social, em raça ela se codifica como parda, como negra, como indígena. E esses dados são importantes porque, mediante o encontro desse perfil, nós fazemos com que a universidade tenha ciência de que, sim, essa violência acontece dentro da universidade, aliás, várias formas de violência, e que precisa ser combatida, né? Precisa ser vista com cuidado, né? E é muito importante essa sistematização. Compromisso com a continuidade no atendimento, né? Então, ok, terminou, mas eu queria antes falar sobre uma frase que eu gosto muito. Pode ser, Tereza? Pode, meu bem. O computador deu pau aqui. Deixa eu ver aqui. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Simone de Beauvoir. Certo? E também, galera, nunca se esqueçam, a plaquinha não está dando para ver, mas o lugar da mulher é onde ela quiser, tá? Obrigada, boa tarde. Pronto. Boa tarde, gente. Me chamo Nicole, eu sou bolsista de extensão do NUCA. Vocês podem lembrar de mim do primeiro dia, talvez. E aqui eu vou só apresentar para vocês os conceitos sobre os quais nós nos baseamos. No caso, esse daqui é da Convenção de Belém do Pará, de 1994, que coloca qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano físico ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no ambiente público quanto no privado. Isso é o conceito de violência de gênero. Agora a gente tem a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que vai colocar sobre a violência doméstica. Ou isso será violência doméstica ou em qualquer outra relação interpessoal em que o agressor ou agressora conviva ou tenha convivido no mesmo domicílio que aquela mulher, compreendendo, entre outras, as violências psicológica, física, sexual, moral e patrimonial. Essas são as definições da Lei Maria da Penha sobre violência e sobre violência no âmbito privado. Portanto, a gente só se baseia nela, mas nós nos orientamos pela Convenção de Belém do Pará. Pode passar o próximo, Tereza. Pronto. Agora a gente vai aos tipos de violência. O assédio sexual, por comentários com apelos sexuais indesejáveis, cantadas ofensivas ou abordagem agressiva. Às vezes a gente passa por situações de assédio, fica muito difícil de reconhecer, porque você não sente aquilo nem toda vez. Você sente aquilo no seu corpo, você não sente um puxão, você não sente um agarrado, enfim. Mas, às vezes, um comentário feito em um momento inapropriado, então, aquele assovio no meio da rua, são diversas as formas de assédio sexual e
Uma coisa que eu percebi assim, ao longo da minha caminhada enquanto jovem feminista é que a gente não se dá conta. Ou então, quando acontece, a gente pensa que é algo que dá para passar por cima, ou então só deixar de lado, porque foi uma coisa pequena. Mas às vezes as coisas pequenas elas vão se acumulando, e se a gente acabar só deixando passar, acumula num ponto que se torna insustentável. E agora, falando sobre coerção. Coerção acontece de várias formas, mas aqui a gente colocou o exemplo de forçar as mulheres a ingerirem bebidas alcoólicas ou drogá-las sem o seu consentimento, forçando-as a participarem de atividades degradantes ou humilhantes. Como a Teresa tinha falado no primeiro dia, a coerção na universidade, por exemplo, ela acontece quando, nesses casos, como eu coloquei, e também em situações dentro de salas de aula, quando você está assistindo a aula, o professor te manda fazer alguma coisa, responder alguma coisa. Pronto. O professor te manda fazer alguma coisa, responder alguma coisa e te pressiona de forma que você sabe que o que ele quer não é só a resposta. Você sabe que ele está fazendo aquilo com uma segunda intenção. Na verdade, às vezes você nem sabe, mas você tem a noção de que a intenção dele não é só que você apresente o esperado, que você apresente o que ele te perguntou. Isso acaba sendo bastante constrangedor para quem passa, e pode ser feito assim, de jeitos muito mais invasivos. Por exemplo, em trotes ou calorados que tem na universidade, às vezes a gente já ouviu ou já viu de meninas que estavam aqui, estavam no seu grupo de amigos, mas acabam sendo, por exemplo, você está com um cara, e mesmo esse cara que você está com ele, você acordou em estar com ele, você não acordou em todas as outras coisas que às vezes eles te levam a fazer. E isso por meio da coerção. Quer fazer um comentário, Tereza? É bem interessante. A gente já passou por essa discussão, né? A gente já trabalhou esses conceitos, né? Coagir é sempre forçar você a fazer alguma coisa que você não deseja, né? Uhum. Forçar você a participar de alguma coisa que degrade a sua imagem, que lhe humilhe, né? Isso aí passa pela questão da violência moral, tá certo também? E da violência psíquica, né, que pode lhe depreciar, entende? Sempre que acontece isso, é em função do gênero, né? Sim. Pelo fato de você ser mulher, né? Então, aquilo, por exemplo, como você colocou, Nicole, muito bem. Por exemplo, você vê que tem uma segunda intenção. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um suposto professor ou professora está dando em cima, né, de você antes de você apresentar um trabalho em sala, por exemplo, o contexto em que a coisa ocorre, né? E na hora que você vai apresentar, por exemplo, vai interromper o que você está apresentando, colocando comentários, por exemplo, que te degradam ou que te humilham perante o público, né? Entende? Então, são coisas também, dentro de um dado contexto, dependendo da sua posição de gênero, de uma relação hierarquizada, né? Vamos supor, você vai apresentar um trabalho na semana universitária, ou você vai apresentar um trabalho numa mesa que está cheia de homens, por exemplo, né? E aí você vê algum tipo de comentário na hora que você vai apresentar, algum comentário, como a gente colocou anteriormente, por exemplo, algum comentário sensualizado, algum comentário deslocado do que é aquilo que está sendo trabalhado, entende? Que vai fazer um apelo à tua sexualidade, ou que vai fazer algum tipo de julgamento sobre a sua aparência, né? Ou que vai fazer algum tipo de atitude que, tá certo, degrade a sua imagem, né? Que lhe humilhe, né, em público, certo? Que pode ser isso em decorrência do gênero, em decorrência da raça, né? Isso às vezes aparece de uma forma interseccional também, né? Sim. Tem um exemplo bem prático sobre coerção que eu estava lembrando agora enquanto você falava, Tereza. Teve uma vez que a gente estava em frente ao Bloco I,
realizando uma roda de conversa, isso na época, acho que em 2018. Chegou um bando de gente que a gente percebeu serem calouros de algum curso, não vou mencionar qual, um bando de gente todo sujo, todo pintado, aquela coisa, só que aí, até aí, ok, as pessoas estavam pintadas, só que eles estavam forçando, especificamente, as meninas a passarem por baixo das lixeiras do bloco, passarem de 4 debaixo da lixeira. E você via que tinha meninas mais afastadas, só que todos eles, todas as pessoas que estavam promovendo aquele trote, aquela boas-vindas na universidade, estava todo mundo com o celular na mão, estava todo mundo gritando, e logo, que não sei o que, não sei o que. Eu percebia que elas acabavam sendo coagidas até pelas outras pessoas que Sim. queriam dar continuidade àquilo, queriam que acontecesse logo, que finalizasse logo o trote, digamos assim. Só que era completamente humilhante, assim, humilhante, justamente. Quer dizer, por que as horrível. meninas tinham que passar por baixo de uma lixeira? Né? Exato. Agora você me fez lembrar, Nicole, uma vez eu vi passando nos corredores da UES também um trote em que as meninas estavam com o rosto todo sujo de tinta vermelha, certo? Todas amarradas numa corda. Eles passando e as meninas todas amarradas, né? Assim, o braço de uma amarrado no braço da outra, e quem puxava essa corda na frente era um homem, e quem empurrava atrás era um outro homem, né? Eu fiquei chocada com aquela imagem, né? Que aquilo dali, simbolicamente, quer dizer, o que é que você tem ali, né? As mulheres acorrentadas, certo? Então, a gente tem situações que são humilhantes, né? Para a pessoa ir em público, né, ali, exibindo, e para quem gosta desse debate também, que eu acho que é bem interessante, o Adorno, que é um autor da teoria crítica, e que fez um diálogo entre marxismo e psicanálise, o Adorno vê nessa questão dos trotes, tá certo? Toda uma forma já protofascista, né? Essa coisa de você estar humilhando as pessoas publicamente nesse sentido, esses trotes como se fosse um ritual para você, a história de calouro, chamam inclusive, eu não sei se ainda chamam agora, de mas bicho, até, né? por exemplo, na minha época chamavam de bicho, né? Chamavam de bicho, os bichos, tá entendendo? São animais que estão entrando dentro da universidade, então os veteranos, é como se dissesse assim, a gente vai dizer aqui o que é que vocês vão passar para entrar aqui dentro dessa instituição. A gente vê muito isso em alguns filmes norte-americanos, mas a gente nunca vê isso tratado na cultura brasileira, na cultura acadêmica dentro da universidade, né? Então, toda vez que você é exposto, né, mesmo que seja em situação de brincadeira, às vezes, né, brincadeiras, piadas ofensivas, certo? Que te humilha, que humilha a tua classe social, né? Que humilha ou degrada a tua pertença étnico-racial, o teu cabelo, a tua roupa, a tua condição de gênero, né? O fato de você ser mulher. Então, piadas, né, que associam as mulheres muitas vezes a loucura, a burrice, a uma série de coisas, né, que degradam a nossa capacidade de pensar, a nossa condição de sujeito. Então, são situações que coerção pode ser feita tanto por uma pessoa individualmente, mas ela pode ser feita em grupo, né? Então, e às vezes essa atuação é de um grupo, às vezes direcionado para outro grupo, né? Então, muitas vezes, as mulheres, na condição de calouras, e aquele grupo de estudantes que são considerados veteranos, né? Então, o tipo de atividades que eles resolvem fazer em relação a isso. Tem um texto muito legal também, que a gente colocou aqui, que a Thalita também citou várias vezes, da Júlia Bandeira, que é um texto dela sobre a questão dos trotes dentro da universidade, porque o trote é como se fosse um ritual de iniciação. Você está sendo iniciado, né, dentro da universidade, então, aparentemente, é uma brincadeira, não é? Mas aquela brincadeira é um ritual simbólico, como se você passasse da condição de estudante de segundo grau para ser
um estudante universitário. E esses trotes, como diz o Adorno, isso acontecia, por exemplo, dentro das academias, no exército, isso é um resquício, né, de instituições militarizadas também. Né, tem toda uma simbologia associada a sofrimento. Então, para que você possa ser reconhecida ou reconhecido como alguém que entrou dentro do curso, é como se dissesse, olha, você vai passar, você vai ralar, você vai sofrer, você vai não sei o quê. Então, é como se fosse, né, uma simbologia associada àquilo, e muitas vezes humilhante. Isso acontece muito também no Exército, né, nos treinamentos dados para militares, em que, hoje em dia, já tem toda uma crítica também, do ponto de vista dos direitos humanos, a esse tipo de tratamento, né, que é inadmissível numa sociedade como a brasileira, que já tem uma Constituição que defende os direitos humanos e que tem um monte de tratados e convenções internacionais que o nosso país assinou, né? Então, muito importante, Nicole, você se lembrar, né, a Jaque também ter apresentado os nossos princípios de uma forma bem clara. Por que a gente seguia por esses princípios também? Seguindo toda essa norma internacional e brasileira, né, no enfrentamento à violência contra as mulheres, que diz respeito, é uma questão de direitos humanos, né, das mulheres também, certo? Me empolguei aqui, me empolguei. Gente, só para informar que nós Tem temos mais tempo, 20 né? minutos, né, para a conclusão da fala, tá? Vamos correr, né? Vamos correr. Vou terminar aqui rapidinho, só isso não. Pronto, gente. Daí, também há na universidade e nos lugares violência sexual. Consiste no estupro, tentativa de abuso sexual ou abuso sexual sob efeito de álcool, toques, carícias e beijos sem consentimento. Isso se constitui enquanto violência sexual. E a violência física, que é todo e qualquer tipo de agressão física motivado, na verdade, por motivos de gênero. Pode passar o slide, bonito. Pronto. Uma que é muito comum também na universidade é a desqualificação intelectual. Que, como a gente já estava dizendo antes, é justamente quando, por ser mulher, você se torna incapaz de alguma coisa. Tem-se esse imaginário. Principalmente, infelizmente, a gente precisa dizer isso em cursos de ciências exatas. Ou então cursos que são predominantemente masculinos e que é raro, digamos assim, a presença de mulheres neles. Parece que é uma espécie de hobby, de diversão dos professores desses cursos, praticarem esse tipo de violência, desqualificarem suas alunas. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas teve um caso na UFC de uma aluna de física, se eu não me engano, e que foi, assim, ela teve a coragem de denunciar um professor porque estava insustentável a situação em sala de aula. Ele, toda a aula, fazia um comentário sobre ela, toda a aula ele dizia que aquele não era o lugar dela, e até que ela se cansou, e eu não sei qual foi o fim que levou esse professor. Mas, assim, é um negócio que também é mais frequente do que a gente acaba percebendo. Às vezes a gente acha que é só um comentário do professor, ou então... Mas é um negócio que tem Não, crueldade não é a palavra correta a ser utilizada, embora eu considere como cruel isso, a parte da desqualificação. Mas é por aí, é em razão de você estar naquele lugar e aquele lugar supostamente não lhe pertencer. Então você não é o suficiente para estar ali, eu estou falando isso entre aspas, vejam bem. Você não é o suficiente para estar ali, você não sabe o suficiente para estar ali, e, portanto, vão te apurrinhar por isso. Essa é uma das violências também que são passíveis de denúncia. A outra é a agressão moral e psicológica, que consiste na humilhação por professores e ou colegas, ofensas e xingamentos por rejeitar investidas e imagens repassadas sem a sua autorização, como, enfim, imagens repassadas sem autorização. Mas a gente também tem, na universidade principalmente, esses rankings sexuais de beleza, de quem é que tem a não sei o que, não sei o que, quem é que não tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. São humilhantes, são degradantes, tipo, não contribuem em nada para aquele ambiente, para o tratamento daquela mulher
naquele ambiente. E essa parte sobre ofensas e xingamentos por rejeitar investidas, eu acho que a gente já sabe, né? Não quer, por que tu não quer ficar comigo? Todo mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bonita, você apresenta também ou é pra ti? Sim, é para mim agora. Pronto. E é isso, gente. Eu vou desligar aqui. Obrigada, querida. E, assim, a partir dessa apresentação, de como foi que o NA nasceu, qual é a sua missão, quais são os seus objetivos, com base em quais diretrizes e princípios nós nos orientamos o nosso atendimento, o nosso acolhimento às mulheres, tá? E também a questão de quais são os principais documentos que orientam a nossa ação, que é importante, né? Documentos legais e também toda uma postura ética, tá certo? A partir daí, a gente tem como é que se dá a questão do acolhimento dentro do NAR, quem são as mulheres atendidas que a gente já colocou, né? Como é que se dá esse processo? Aqui, as meninas do NAR, as estagiárias do NAR, as bolsistas, todo esse material que está sendo apresentado aqui para vocês é uma construção coletiva, né? Uma construção das meninas também do NAR, de todo mundo que está aqui, né, apresentando. Cada uma deu uma contribuição fundamental nesse processo, por isso também que cada uma está apresentando, e é importante que apresente, né, esse material que vocês estão vendo, que foi elaborado, assim, com muito carinho, com muito cuidado, por todas as bolsistas, estagiárias, né, supervisionadas pelas profissionais também que atendem dentro do NAR. Tá? Então, como é que se dá o fluxo da denúncia? Tereza, o que é fluxo? O fluxo é como que ocorre. Por exemplo, quando você sofre algum tipo, vou dar um exemplo aqui, não só assédio sexual, não só assédio moral, mas qualquer tipo de violência de gênero, né, que aconteça com você, pelo fato de você ser mulher ou ter uma posição associada ao feminino, como as meninas bem colocaram, mulheres na sua diversidade, né? Acontece alguma coisa, né? E aí, por exemplo, como é que o NAR atende? Você pode chegar ao NAR, o NAR atende por demanda espontânea. Qualquer mulher que sofrer violência dentro do campus do Itaperi, ou então dentro do campus de Fátima, né, em qualquer curso, ela não precisa passar por nenhum protocolo para chegar até o NAR. Ela chega durante o horário de funcionamento do NAR, o NAR funciona pela manhã e no período da tarde, até às 6 horas da noite, a gente funciona nesse período, que é o período que está aberta a Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, né? Então, a gente funciona nesse período, tanto manhã quanto tarde. Então, o que é que acontece? Aconteceu algum problema, você pode procurar o NAR, né, em qualquer desses horários, e pode também, caso a coisa tenha acontecido à noite, por exemplo, a gente divulga amplamente o e-mail do NAR. Você pode solicitar também, através do e-mail do NAR, um atendimento, e aí a gente agenda, marca, e você é atendida. A gente tem atendido agora, no período da pandemia, em razão da universidade estar toda parada e a gente está em serviço remoto, como a gente está aqui, por exemplo, no minicurso remoto também, a gente atende através do e-mail, a pessoa solicita através do e-mail, põe o telefone dela, a gente entra em contato e faz o atendimento virtual, certo? Então, o que é que acontece? Você pode chegar de uma forma espontânea, você sabe, conhece o NAR, alguém falou para você, você vai lá, solicita o atendimento, né? Então, você pode vir diretamente, tá certo? Através do NAR, por demanda espontânea, ou, eu coloquei um exemplo aqui, ou, por exemplo, você procura, geralmente, quando acontece esses casos de violência, ou com professoras, ou com alunas, né, ou com funcionárias também, às vezes você está ligada diretamente a uma coordenação de um curso, você é aluno do curso XYZ, muitas vezes o que é que acontece? Você procura primeiro a coordenação do curso. Então, qual é o fluxo da denúncia também? Você procura a coordenação do curso, a coordenação do curso encaminha para o NAR. E o NAR, ele faz o quê? A gente tem duas formas de atuação que uma está articulada à outra, né? Primeiro, aquela denúncia, né, seja de qualquer tipo de violência, então aquela denúncia, a partir o NAR faz a escuta,
né? A gente tem uma recepção, você vai ser acolhida pela recepção. A partir dali, a recepção vai te encaminhar para assistentes sociais e psicólogas. A gente já faz um primeiro atendimento, a gente preenche uma ficha onde tem todos esses dados, que a gente tem um relato ali do que aconteceu, a gente oferece para a mulher uma possibilidade dela ser escutada por uma psicóloga, através de uma terapia que a gente chama de terapia breve, que são cerca de 8 sessões, né, para te fortalecer, porque as mulheres, elas chegam, muitas vezes, extremamente angustiadas, elas chegam desnorteadas, então a gente tem todo um treinamento também para que a gente possa fazer essa escuta. Então, a gente faz essa escuta, explica como é todo o processo, né? Oferece a possibilidade de terapia, sempre respeitando a mulher. Se ela disser, não, eu não quero, eu quero só encaminhar a denúncia, tudo bem, né? Então, o que é que a gente faz? A gente faz esse acolhimento, tem essa possibilidade da terapia breve, a gente também orienta sobre todo o processo também, que é importante ser também direcionado para a Casa da Mulher Brasileira, para a Delegacia de Mulheres. Por quê? Porque é importante a gente registrar num boletim de ocorrência a violência que a gente sofreu, né? E aí a pessoa a gente encaminha para a Casa da Mulher Brasileira, tá certo? Para que a mulher registre esse boletim de ocorrência, ela volta para a UNAR, vocês estão vendo essa setinha de volta? Ela volta para a UNAR com esse boletim de ocorrência, a partir daí a gente orienta como é que vai se dar também a denúncia internamente. Tereza, por que precisa desse boletim de ocorrência? Porque ele é fundamental também num processo interno. O agressor ou a agressora vão ser processados tanto externamente, que a gente chama processo criminal, processo civil, tá, na delegacia, como internamente um processo administrativo, se for um professor, um funcionário, ou mesmo um estudante, né, para que seja processado, aí a gente tem que fazer o quê? Uma carta-denúncia. Então, a gente faz essa carta-denúncia, tem um modelo de como essa carta-denúncia é feita, tá certo? A gente orienta de como essa carta deve ser feita, a gente tem todo esse modelo, né? Explica, conversa o passo a passo e anexa nessa carta-denúncia o boletim de ocorrência. E aí a gente lacra isso sobre sigilo ético, outra coisa que é fundamental. Tudo que a mulher diz na sala para a gente, né, está protegido sob sigilo ético. Por quê? Né? Por quê? Porque é fundamental a gente não contribuir e nem revitimizar essa mulher. A gente tem que proteger também a mulher que sofre violência, tá? Então, esse processo, ele vai correr, a gente vai, depois que volta com esse boletim de ocorrência, vocês estão vendo essa setinha pontilhada, tá? Então, o que é que acontece? A gente encaminha essa carta-denúncia, anexada com o boletim de ocorrência, se a mulher... Tudo isso, se a mulher consentir, se a mulher quiser dar prosseguimento à denúncia. Ninguém pode obrigar ninguém a denunciar, nem constranger, nem coagir ninguém a denunciar. Né? Se a mulher está frágil nesse processo, se ela está indecisa, a terapia breve é fundamental para fortalecê-la, né? Para apoiá-la, para acolhê-la, tá certo? Então, é fundamental, né, também para esclarecer, porque muitas vezes a mulher chega para a gente atender, e já tem ali um histórico de múltiplas violências que aconteceram, né, e que para a mulher decidir denunciar, né, tem que ter todo esse apoio também. Então, isso não é uma coisa assim, também, às vezes, é todo um processo delicado, atencioso e humanizado, né? Aqui está na forma do fluxo para vocês entenderem. Então, a gente encaminha, se a mulher consentir, se ela quiser, né, todo esse processo, né, então o que é que a gente faz? A gente encaminha para o protocolo geral da universidade sob sigilo, porque os funcionários do protocolo não podem abrir esse protocolo, não podem ler o que aconteceu com a mulher e nem podem ler quem é a vítima e quem é o agressor. Isso vai ser encaminhado do protocolo para a assessoria jurídica da universidade, e a assessoria jurídica, a partir daí, é que ela vai, né,
formar uma sindicância ou um comitê ou um inquérito, né? A sindicância é quando é caso que acontece entre professores e funcionários, né? E a comissão de inquérito é quando, por exemplo, acontece entre estudantes. Por exemplo, um estudante assediou uma outra estudante, um estudante agrediu fisicamente uma outra estudante. Então, são duas formas dentro da universidade, o comitê de sindicância, né, e o comitê de inquérito. Aí, a partir daí, se instaura um processo administrativo, né? Então, essa comissão mais ampla de sindicância, a comissão de inquérito, ela vai apurar esses casos, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? A partir daí, a mulher, ela vai ser chamada, não é, para depor, para poder se defender, depor e argumentar o que foi que aconteceu, e aí tem todo o apoio e a orientação do NA nesse sentido, e o agressor também vai ser escutado. O que é terminantemente proibido? Não se pode colocar a vítima na frente do agressor, porque corre o risco da vítima ser revitimizada. Então, isso é ouvido em separado, né, em separado. Depois disso aí, né, tem todo o trâmite desse processo, o julgamento e a possibilidade, dentro das sanções que estão previstas, se for o caso de servidor público, né, tem todo o Estatuto do Servidor Público, que tem ali a possibilidade, desde, por exemplo, pode ser afastamento daquele curso, transferência para outro curso, pode ser um pedido formal, dependendo do nível de gravidade da coisa, pode ser um pedido formal de desculpas, né? Pode ser, chegando poder ser até a expulsão, né? A expulsão. Então, a gente tem níveis de gradação dependendo da gravidade do caso, né? Vou colocar, vamos supor, um caso gravíssimo, que é um caso de estupro, tá? Vamos supor que um funcionário estupre uma funcionária ou então um estudante, né? É um caso gravíssimo que pode chegar até né, isso legalmente tem pena, né, no Código Penal, tem pena para o crime de estupro, da importunação sexual também tem pena, por isso que é importante ir para a delegacia de mulheres, porque ele vai ser processado também fora, né, e internamente pode ocorrer um processo de afastamento também, dependendo da gravidade. Certo? Se vocês tiverem alguma dúvida nisso, a gente pode responder na sequência. Então, isso aí é como ocorre a denúncia, tá? E essa denúncia, por exemplo, ela só pode ser apurada se ela for feita formalmente. Vamos supor, eu denunciei alguém nas redes sociais, mas as redes sociais são importantíssimas para dar visibilidade ao caso, mas se você não procurou a universidade, você não foi ao NA, você não foi à coordenação do curso, porque também a coordenação dos cursos, ela é uma porta de entrada, a ouvidoria também é uma outra porta de entrada, né? Mas assim que esse processo do NA a gente está se institucionalizando, então já está ocorrendo, por exemplo, chega alguma denúncia dessa na ouvidoria, imediatamente a ouvidoria encaminha para o NA, para que o NA possa fazer o acolhimento, possa fazer a escuta, fazer toda a orientação e encaminhar a denúncia. O NA, ele não tem poder de polícia, o NA não tem poder de julgar. Por exemplo, alguém pode dizer assim, tem mulheres sendo agredidas ali fora da universidade, né? O NA não tem, por exemplo, essa possibilidade de dizer, pronto, a gente vai pegar um carro e vai prender o agressor. Só quem tem essa possibilidade é a polícia, né? São as delegacias. Então, a gente não pode, se a mulher não procura, né, para denunciar, essa denúncia através do NA, ela não ocorre se você não chegar lá para poder a gente fazer a escuta, a gente encaminhar esse processo e, a partir daí, a gente fica acompanhando como se dá esse processo administrativo. E acompanhando também, por isso que tem vários atendimentos, né? A pessoa não é atendida só uma vez, ela volta para a terapia breve, depois a gente avalia todo esse processo e pode, inclusive, para garantir a continuidade do atendimento, é por isso que a gente tem a parceria com a Casa da Mulher Brasileira. Por quê? Porque a mulher pode, né, a partir daí, ser encaminhada também para a Casa da Mulher Brasileira ou também, por exemplo, para a clínica de psicologia que tem dentro da Universidade Estadual do Ceará,
que pode dar continuidade, porque isso pode ter trazido grandes danos emocionais, psíquicos, não é? Então, a gente pode encaminhar também para a clínica da UES, para outros serviços de assistência relacionados ao Estado, tá? Ou na área da saúde, né? Enfim, o atendimento à questão da violência envolve múltiplas políticas, né? Então, a gente precisa também, quando está atendendo, ter essa noção ampla, porque pode também, para garantir essa continuidade do atendimento, encaminhar para outras instituições, dependendo da demanda, né, da avaliação em relação ao caso, certo? E aí, por isso, a gente tem todo um protocolo de acolhimento, né, que a gente chama de protocolo. Aquilo que eu apresentei para vocês foi o fluxo, né, como é que essa denúncia vai, né, como é que ela acontece, tá certo? Pode ser via coordenação do curso, a própria coordenação do curso, por exemplo, já aconteceu casos do NA junto com a coordenação do curso, de determinado curso, os dois terem encaminhado esse protocolo para o protocolo geral da universidade, né? Muitas vezes, ali com a assinatura do NAI e com a assinatura da coordenação do curso também, porque a coordenação do curso, se qualquer estudante, qualquer professor ou funcionário denunciar qualquer caso, por exemplo, de assédio moral e tal, a coordenação do curso também, ela tem a obrigação também de fazer esse encaminhamento, né? Mas quando é um caso que envolve violência de gênero e acontece aqui no campus do Itaperi ou no de Fátima, é importante que essa coordenação encaminhe por NA, sobretudo por conta do acolhimento humanizado, né, para que essa mulher não seja revitimizada, para que ela não conte a história na coordenação do curso, aí ela vai e repete a história no NAI, depois repete na ouvidoria, e cada vez que a gente repete essa história, aquilo que aconteceu, né, acontece novamente, né, ou seja, alguém que não está preparado pode fazer perguntas que não são admissíveis num caso como esse, né, por exemplo, uma mulher aconteceu algum processo de importunação sexual e a pessoa que está atendendo não foi treinada, não tem uma sensibilidade para essa questão, não foi capacitada para isso, e a pessoa pode prejulgar a mulher, pode fazer perguntas que são inadequadas, que coloquem a mulher justamente na mesma situação em que ela viveu, ou seja, ela vai ser revitimizada. Por isso que é importante a existência do NA. Né? Então, a gente tem todo o protocolo, o acolhimento humanizado do NA passa desde a recepção até os últimos acompanhamentos que a gente faz aos processos, né? Então, a gente tem uma recepção que é feita por estudantes estagiários dos cursos de serviço social e de psicologia, supervisionadas por professores também do curso de serviço social e de psicologia, né? Então, tem toda uma questão de como é que se dá essa recepção. Essa recepção, ela também não pode ser feita por qualquer pessoa. Então, essa recepção é para poder justamente explicar um pouco todo esse procedimento que vai ocorrer e anotar alguns primeiros dados, né? Alguns primeiros dados. Mas aí, quem vai fazer o acolhimento social e o atendimento psicológico são quem? São os profissionais do serviço social e da psicologia. Então, a mulher passa da recepção para o acolhimento social, que é feito no mínimo por 2 assistentes sociais, 2 professoras, tem uma professora e a gente tem uma funcionária da PRAE, que é assistente social, então a gente faz essa escuta numa sala sigilosa, né, tá certo? Em que a gente está lá para uma escuta ativa, em que a gente vai, a partir daí, identificando o que está acontecendo, tipificando qual foi a violência que ocorreu, e a partir daí as primeiras orientações, né, que a mulher vai ter de como é que vai ser, né, todo esse processo para ajudar a mulher também a tomar decisões ou para fortalecer a decisão que ela quer tomar quando ela quer fazer justamente a questão da denúncia, porque tem gente que vai, mas ainda está em dúvida, tem medo de fazer a denúncia, enfim, né? E aí, a partir daí também a gente oferece o atendimento psicológico, que é essa terapia breve, né, que é feita em 8 encontros, que é justamente para que a gente possa, a partir do momento que a pessoa sofre violência, a pessoa está impactada por aquilo. Então, é importante que ela tenha uma escuta de um profissional especialista justamente nessa
essa questão, né, da nossa integridade psíquica, né, que vai fazer aquela escuta, que vai ajudar você a ir trabalhando e ressignificando aquilo que aconteceu, né? Então, são 8 encontros, tá certo, que a gente oferece, o que a gente chama dentro da psicologia de terapia breve, né? E aí, a Professora, partir da... desculpa Sim. lhe interromper, só temos mais 5 minutos. Tá certo. Depois a gente tem os encaminhamentos, né? O encaminhamento do processo administrativo, como eu mostrei ali no fluxo, para a Ju, e o encaminhamento para a Casa da Mulher Brasileira, que é onde vai ter o registro do boletim de ocorrência e tal, e o acompanhamento e outros encaminhamentos necessários, como eu coloquei para vocês, tá? Então, a atuação profissional no NA envolve, atualmente, o serviço social e a psicologia, mas a gente está em processo de ampliação para envolver outras áreas, tá? Então, é toda essa escuta, né, qualificada, é uma postura ética para compreender, para tipificar a situação de violência, para saber entender essas queixas e essas demandas, é toda a questão da orientação sobre o atendimento psicológico do núcleo, os serviços da rede especializada e os procedimentos para poder fazer essa denúncia interna, né, e esses encaminhamentos. E a gente também faz esse trabalho, né, de supervisão de estágio de orientação às bolsistas, tá? Os profissionais que trabalham no NA também atuam também, no meu caso, por exemplo, na coordenação do núcleo, e aí é toda uma tarefa também de articulação institucional, de parcerias, né, tanto com a rede de atendimento, como com os movimentos e coletivos, também o trabalho de orientação de estudos e pesquisas, organização de cursos, seminários, como a gente está fazendo aqui, tá? Certo? E na psicologia, sobretudo, essa questão do apoio psicossocial, da terapia breve também, do acompanhamento dos casos e da supervisão de estágio e orientação às bolsistas. A gente mostra aqui um pouco os instrumentais que a gente tem, que é uma ficha de atendimento, em que a gente tem todos os dados, né, da pessoa, tipifica a violência que ocorreu, e a gente tem nessa última parte aqui da ficha toda a narrativa do caso que aconteceu, né? Isso é importantíssimo para aquilo que as meninas colocaram, né? Que a Jaque colocou justamente a questão do compromisso com a questão dos dados, certo? A gente tem também uma ficha de encaminhamento, quando a gente encaminha para a Casa da Mulher Brasileira ou para qualquer outro órgão que seja necessário encaminhar a mulher para garantir a continuidade do atendimento, e a gente tem também uma ficha de controle, né, de todos os encaminhamentos que a gente realiza. Tá? O perfil, vocês já viram, né? Então, esse perfil, ele foi feito a partir das fichas de atendimento que nós temos a partir do nosso acolhimento, certo? Que dá o perfil tanto das mulheres, quanto do tipo de violência que elas sofreram, e também de quem elas sofreram, certo? E, por último, algumas dicas que a gente dá, ainda dá tempo, Vanessa? Vanessa? Oi, professora, se for rapidinho, dá. Pronto, coisas muito importantes para que o NAR ele possa cumprir sua missão, realizar esse acolhimento, desde o primeiro momento que o NAR surgiu, que a preocupação da gente é sempre com a formação, com a capacitação da nossa equipe, né, para que a gente possa realizar esse acolhimento, porque não é qualquer pessoa que pode fazer esse acolhimento, porque corre o risco de revitimizar as mulheres. Além disso, também a gente tem toda essa questão da parceria com os coletivos, com os movimentos feministas, porque sem eles o próprio NAR não existiria, né? Então é fundamental essa parceria, né? Que exige também da gente toda uma formação mais feminista, no seu sentido plural, né? O NAR não defende, vamos dizer assim, nenhuma corrente específica. O NAR, enquanto instituição, nós apoiamos todas as formas de feminismo, que são fundamentais, reconhecendo também a diversidade das mulheres, certo? Então, a gente trabalha muito com essa ideia também de solidariedade, de respeito às mulheres, da garantia do sigilo profissional e de prevenir a questão da revitimização, né? E aí, algumas dicas que a gente dá também, toda vida que uma mulher chega para a gente, né, relatando um caso, uma coisa importantíssima é a gente não julgar, tá certo? Por quê? Porque o julgamento é o maior obstáculo para que a mulher possa
tá certo? Ter confiança para se abrir em relação ao que aconteceu, e é um maior obstáculo também a comunicação da gente com as mulheres, né? Não infantilizar a mulher, né, em situação de violência, a gente precisa tratá-la como sujeito, ela chega muitas vezes confusa, mas você não infantilizar, por quê? Porque a sociedade já infantiliza, coloca naquele lugar de não sujeito. Por isso também a Vitória esclareceu no começo esse conceito de mulheres em situação de violência. Significa que aquilo é uma situação que ela pode sair daquela situação com apoio, com política pública, com uma série de questões, né? E não colocar a mulher nesse lugar da passividade, né? É fundamental reconhecer a nossa condição de sujeito. Então, não infantilizar, né? Não diminuir a mulher nesse sentido, né? Considerá-la como sujeito, respeitar as decisões delas, né, das mulheres. Não pressupor, né, a gente precisa ouvir e compreender. E outra coisa, cada história é única. Por exemplo, eu posso ter sofrido uma situação de assédio, qualquer uma de vocês pode ter sofrido, mas o modo como cada uma sente é diferente. Depende da história de vida de cada uma, depende de como isso chega na subjetividade de cada uma. Então, por isso que, por exemplo, nos atendimentos, a gente nunca pode pressupor, lá vem aquela mulher, já veio outra mulher, é o mesmo caso, igual o que aconteceu antes. Tudo bem, pode ter, a maioria é assédio, mas o modo como o assédio atinge a subjetividade de cada uma é diferente. Por isso que a gente tem que respeitar a singularidade, né, e fazer uma escuta que respeite essa singularidade, né? Mesmo que pareça igual à situação anterior, para a gente não tentar adivinhar o que é e a gente escutar, sempre, né? E aí, armadilhas que a gente precisa evitar, paternalizar, infantilizar, desconfiar do que a mulher está dizendo, culpabilizar a mulher, generalizar, como eu acabei de dar exemplo, e esse caso é do mesmo jeito que 400 casos que já aconteceram, mesmo que as estatísticas supostamente digam isso, por trás das estatísticas existem singularidades, cada mulher com a sua subjetividade, com a sua história, com a sua singularidade. Por isso, o risco revitimizar tem a ver com tudo isso aqui que a gente tem que evitar. Outra coisa também, a gente não pode nem se envolver em excesso com o caso e nem também se distanciar em excesso. A gente, muitas vezes, a mulher chega aflita, né? Chega extremamente, às vezes, desorganizada na cabeça dela e é extremamente compreensível isso. Chega muito impactada. Se quem está atendendo for ficar impactada igual a mulher não vai sentir segurança também de atendê-la, né? Se você for atender uma mulher e você começar a chorar com ela, você começar a se desesperar, a mulher não vai sentir também ali um apoio, um conforto, uma tranquilidade para que ela possa também começar a organizar as coisas na cabeça dela também, né? Então, tanto evitar o distanciamento em excesso, né? Que a gente é ser humano, a gente sente também, a gente se envolve com as coisas, né? Também com paixão e tudo, mas também a gente procurar ter equilíbrio, né? Quem atende, o equilíbrio emocional, não é? Passar a questão da segurança, que é coisa fundamental também para quem está passando por uma situação difícil, né? Que a gente sabe que são situações extremamente difíceis, certo? É isso, gente. Por último, a gente deixa uma frase de uma feminista negra maravilhosa que nos orienta também, né? Todas essas compreensões da diversidade, da questão racial, das sexualidades, de uma forma ampla das mulheres nas suas singularidades, né? E que, particularmente, eu gosto muito, né? E me oriento muito pela questão poética, abordagem poética da Audre Lorde, né? Eu, como mulher, como coordenadora do NA também, e como feminista, né? E me pauto muito nisso, até para a questão da gente compreender, né? As outras mulheres são diferentes também, para a gente tentar construir uma cultura diferenciada de respeito. Então, eu acho fundamental essa frase dela. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Gratidão, gente, muito obrigada. Aqui está o e-mail do NAR, tá? O Instagram do NAR e o Face do NAR. Gratidão demais por todas vocês estarem aqui, gratidão demais às minhas queridas bolsistas e estagiárias do NAR pela brilhante contribuição nesse curso, pela construção de todo o material, né?
eu sou muito feliz por estar no NAR, a gente se sente acolhida, a gente se sente fortalecida, né? E nós batalhamos todas juntas. Muito obrigada.